Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra sobre uma mulher. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 11. E nós vamos ler de 1 a 5. 2 Samuel, capítulo 11. E eu vou usar a linguagem NVI. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. O texto bíblico diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. A gente conhece essa história tão constrangedora, esse capítulo tão constrangedor na vida do rei Davi. E esse capítulo certamente nos ensina muitíssimo. Ele começa dizendo assim que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa. O que Davi estava fazendo em casa quando ele devia estar na guerra com os reis? Às vezes a gente ocupa alguns lugares na nossa vida, algumas posições na nossa vida, ou a gente vive um tempo de aparente bonança e tranquilidade, e a gente pensa que a gente pode declinar. A gente pensa que a gente pode se distrair. A gente pensa que a gente pode baixar a guarda, baixar as nossas armas. E a gente aprende muito nesse capítulo, nessa catástrofe que acontece na vida de Davi. Mas eu queria falar hoje de Betseba. Porque eu já ouvi muitas pregações falando sobre Betseba. Já vi questionando o que ela estava fazendo, tomando banho. E algumas pessoas equivocadamente falam: o que ela foi tomar banho no terraço? Não, quem estava no terraço era Davi. Nenhum texto, nenhuma tradução diz que Betseba estava no terraço. Ou estava no lugar para se deixar ver nua. O texto diz que ela estava tomando banho, mas do lugar onde Davi estava, e quem já foi a Jerusalém e conhece a cidade de Davi, a gente sabe que onde estava o castelo, tudo fica embaixo, dá para ver tudo de lá de cima. Então, era só chegar no terraço. Pode acontecer da gente ver uma cena que a gente não quer ver? Pode acontecer. Uma coisa é você deixar os seus olhos ali, outra coisa é você, ops, Davi tinha tantas esposas. Ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado. Era ele quem estava no lugar errado. Ele devia estar com seu exército na batalha. Mas ele estava no terraço. E quando ele chega no terraço do lugar privilegiado e alto onde ele estava, onde certamente nenhuma outra pessoa deveria estar, porque o terraço do rei devia ser algo mais privativo, ele vê uma mulher se banhando. E eu já cansei de ver pessoas culpando Betseba. E eu confesso a vocês que por um tempo na minha vida, eu acreditei nisso. Mas é por isso que é importante a gente ler as Escrituras e deixar Deus falar conosco através delas. Aconteceu esse equívoco. Betseba engravida. Ah, mas Helena, Betseba podia ter se negado. Gente, não é tão simples a gente pensar na perspectiva de Betseba, debaixo de um pensamento ocidental, debaixo de um pensamento cultural que nós vivemos hoje, onde a mulher tem idas e vindas, toma suas decisões e qualquer coisa chama a Maria da Penha. Não é assim, não era assim na época. As mulheres eram consideradas produtos. E se o rei era considerado o dono de tudo.
Gente, quando ele procurou saber quem era a mulher, ele já sabia de quem era a mulher. Urias era um dos seus valentes mais fiéis. Então, simplesmente pela informação de que ela era mulher de Urias, mesmo que ele tivesse tomado pelo seu desejo, já era motivo para ele recuar. Epa, ela não é solteira e epa, 2 vezes, porque ela é mulher de Urias, que ombrou comigo, que andou comigo, que está lutando a minha batalha. Mas a grande revelação que eu tive aqui sobre Betseba veio no capítulo 12. Vira a página aí, vai comigo para o capítulo 12. Então, ela engravida. Davi manda buscar Urias para se deitar com ela, para encobrir o seu pecado, para fazê-lo acreditar que o filho de quem ela estava grávida era dele. E não concluindo o seu plano, por causa da lealdade de Urias, que pensou, como é que eu posso deitar com a minha mulher, enquanto os meus amigos estão tombando no campo de batalha? Aí você vê o grau de lealdade desse homem, de integridade moral desse cara. Então ele manda o próprio Urias com a carta de execução dele. Gente, eu acho lindo como o Senhor, ele não esconde, ele não põe pano quente, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, e ele é. E o que faz de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Helena, depois dessa história absurda? A capacidade de se arrepender. Porque Saul pecou muito menos. Mas quando Samuel veio exortar Saul, ele falou, não, mas e ele ficava se justificando. Ele nunca ia para o arrependimento. Ele nunca falava, minha seja a culpa, que caia sobre mim a culpa. Davi, a gente vê vários episódios de Davi assumindo a responsabilidade do seu erro e se arrependendo genuinamente. E é isso que fazia. Deus não nos ama porque somos infalíveis. Gente, nós não somos capazes. Mas em Cristo somos capacitados e fortalecidos a viver uma vida de santificação dia após dia. Mas o que é lindo é que o Senhor não coloca panos quentes e Ele deixa latente a nossa humanidade e a nossa dependência dEle. Ou seja, se você não estiver conectado em mim, você vai cair. Se você não estiver ligado em mim, se você não se alimentar de mim, se você não parar para me contemplar, você vai se tornar semelhante a qualquer outra coisa que você contempla. Não se iluda, não pense que você vive uma vida cristã, uma vida abnegada, uma vida rendida aos pés do Senhor, se você não tem tempo para o Senhor. Se você não tem a consciência da presença de Deus no seu dia a dia, permeando todas as áreas da sua vida. A gente tem uma mania, uma mente dualista, eu estava falando com outro campus ontem, que a gente santifica coisas, templos, lugares, pessoas, e a gente trata como ordinário o serviço para a família, por exemplo, ou menos santo. Gente, isso não existe. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter como alvo glorificar o nome do Senhor. Então, se eu estou passando roupa, isso vai glorificar o nome do Senhor. Se eu estou fazendo comida para minha família, isso vai glorificar o nome do Senhor. E a gente acaba se moldando não ao padrão de Deus. Jesus fez milagres e maravilhas na vida ordinária. Ele fez milagres, o quê? Multiplicando comida para o povo comer. Ele fez milagres comendo junto com Zaqueu. Ele fez milagres despertando de um sono no barco. Não tinha uma plataforma, não tinha holofote, não tinha parede preta, não tinha uma tela de LED, não tinha o louvor, o ambiente sagrado. Ele era sagrado, então onde ele ia e tudo que ele tocava era sagrado. E o Espírito de Deus, o mesmo que vivificou Jesus dentre os mortos, habita você. Então você, onde você vai, você leva a presença de Deus. Se a gente tivesse essa consciência... E é essa consciência que eu encorajo você, Senhor, me dá consciência da sua presença. Me dá consciência da sua presença. Porque a gente acha que a presença de Deus tá só enquanto a gente está sentindo aquela onda gostosa que vem na hora do louvor. Aquela presença santa que vem quando o coletivo adora. Porque a presença vem e a gente se deleita. Mas Ele não está só aí. Às vezes a gente espera como Elias, Deus no estrondo, Deus na tempestade, Deus nas coisas grandiosas, e Deus está no sussurro. Então que a sua espiritualidade, ela não seja uma espiritualidade fake, baseada apenas em congressos ou em momentos no culto. Que você seja espiritual quando você lava a louça.
Que você seja espiritual quando você troca fraldas. Que você seja espiritual quando você cuida da sua mãe idosa. Isso é espiritualidade. Ela se derrama à mesa, na conversa informal com as amigas, andando de bicicleta, por aí. Aí se dá a espiritualidade. E a gente tem que entender que esse é o modelo de Jesus. E a gente tem que entrar nesse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E através disso Ele vai se derramando através das nossas vidas. Vamos voltar aqui. Urias foi carregando sua própria condenação. E foi por causa desse sangue que Davi não pôde construir o templo. Quando Deus fala para Davi que a mão dele era cheia de sangue, não era o sangue de Golias, não era o sangue dos filisteus que Deus estava se referindo. Deus estava se referindo ao sangue de Urias. E aí acontece toda a tragédia, Urias é assassinado, Betseba está grávida, o filho nasce, o filho está doente. E aí no capítulo 12, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Vamos até aí. O menino morreu. Mas depois, quando a gente continua lendo o texto, aí ainda em Samuel, capítulo 12, lá embaixo, Davi ora, pede a Deus para salvar a criança. Deus não salva a criança. Ele então, a criança morre, ele se levanta, lava o rosto e vida que segue. E no verso 24 diz assim: depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Presta atenção. A mulher que muitas pessoas chamavam de provocadora, Deus chamou de cordeirinha. Deus sabia da inocência do coração de Betseba. Deus sabia que ela não era conivente com aquele pecado. E que ela foi como Jesus, né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Não tinha o que fazer.
Mas Deus contemplou o coração de Betseba. E ele envia Natã como a sua voz, como a sua boca, até Davi, e conta essa história. E nessa história, Deus compara Betseba a uma cordeirinha. E Deus intervém em favor de Betseba. Por que você está falando isso, Helena? Porque do ventre dela, Deus suscitou o sucessor de Davi. O sucessor de Davi não foram nenhum dos outros filhos. Houveram outros filhos. E em 1 Reis capítulo 1 é descrito até que um de seus filhos queria já assumir o trono. Davi ainda não tinha morrido, mas Betseba já tinha recebido a promessa de que o filho dela, Salomão, iria reinar como sucessor. E entra na cena novamente o profeta Natã, instruindo Betseba como ela deveria agir. Ela vai e relata a Davi tudo o que estava acontecendo. E Davi então coloca Salomão como rei. E a gente já conhece a história de Salomão, como Deus o abençoou, como Deus prosperou Israel debaixo do governo de Salomão, a despeito do final dele, onde ele se contamina com as idolatrias. Deus levantou Salomão, e quando ele pergunta para Salomão: o que você quer que eu faça para você reinar? Me dê sabedoria. E Deus fala com ele: porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e eu também vou te dar muitas riquezas. E o mundo inteiro vinha, os reis de todos os reinos vinham para se aconselhar e para ouvir, para se deslumbrar da sabedoria que vinha de Deus para a vida de Salomão. E ali ele reinou por 40 anos com grande êxito. Deus levantaria do ventre de uma mulher impura o sucessor de Davi, na linhagem do Messias. Gente, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai ficando chocado. Quem fala que Deus é machista, nunca leu a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica perplexa diante das costuras que Deus faz e das pessoas que Ele inclui na linhagem que antecede o Messias. Você pode se lembrar da história de Tamar. Tamar se casou, o marido morreu, se casou com o irmão dele, ele não quis suscitar descendência ao irmão, Deus o matou. E com medo de o terceiro e último filho de Judá também morrer, Judá só nega, e Tamar se veste de prostituta, senta à beira da estrada. Judá a possui, pensando que era outra pessoa, ele não sabia que era a nora. E depois ele conclui: ela é mais justa do que eu. Aquele comportamento Deus permite, porque Judá tinha agido de uma maneira errada. E Deus trouxe restauração. E a linhagem, você se lembra que Jesus vem da tribo de Judá. Na mesma linhagem, você vê Raabe, a prostituta em Jericó. Como o Senhor chama Raabe e coloca Raabe. Raabe não foi apenas salva de Jericó, gente. Raabe se casa com Salmão e se torna a mãe de Boaz. Hoje, desculpa, eu estou tendo uns lapsos de memória por causa da pós-Covid. Se torna a mãe de Boaz. E Boaz é aquele mesmo que resgatou a moabita, Ruth. Então, olha só nessas lembranças aí. Tamar se vestiu de prostituta, Raabe era prostituta e Ruth era uma moabita. E Deus chama essas mulheres desprezadas, não adequadas, que não se encaixavam, e misericordiosamente, contemplando o coração daquelas mulheres, Deus se inclina para elas, e não apenas as resgata, mas as coloca na linhagem do Messias. E não é diferente com Betseba. E Helena, por que você está falando isso? Porque muitas mulheres se sentem não dignas, por causa da sua história. Muitas mulheres vêm e acham assim: não, mas Deus vai usar a pastora Mônica. Olha como é que a família dela é linda. É claro que tem que ser linda, né? Ela também serve a Deus a vida toda. Mais do que obrigação de Deus, dar para ela uma família linda. Gente, isso não é um conceito bíblico. Nós não temos o que temos por mérito. É por graça.
E às vezes a gente olha para as nossas escolhas, sim, gente, Davi colheu de cada uma das suas escolhas equivocadas, e as consequências das nossas escolhas virão, mas você não pode pensar que Deus te ama menos, ou que Deus não pode pegar a sua miséria e transformar em uma história diferente, uma história de vida, de restauração, de mudar a sua descendência, de fazer de você a primeira pedra de uma descendência de mulheres e homens transformados pelo poder de Deus. Você não pode ficar olhando para a sua incapacidade, para a sua... meu passado, eu fiz coisas tão terríveis. Esse é o diabo acusador que fica trazendo à sua memória as coisas lastimáveis da sua vida. Helena, mas Betseba, Deus contemplou o coração dela, porque Betseba foi uma vítima, eu não. Eu fui lá, eu desobedeci os meus pais, eu desonrei os meus pais, eu fiz tanta besteira. Mas e hoje, minha linda? E hoje? Helena, eu negligenciei os meus filhos, eu perdi os melhores anos dos meus filhos, porque eu estava muito preocupada em projetos pessoais. Agora a ficha caiu, mas é tarde demais. Não é tarde demais, você está viva. Você está viva. E essa é uma mentira e um sofisma do diabo para te paralisar e para abortar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Deus vai pegar a sua miséria e vai transformar em triunfo, vai transformar em consolação na vida de outros, vai transformar em conselho, em exortação na vida de outros. Deus não desperdiça nossas mazelas, nossas culpas e nossas dores. E é essa que é a beleza da cruz. A beleza da graça. A gente não merece nada, mas ainda assim o Senhor vai pegar a sua história e vai falar assim: está tudo ruim, né, filha? E você pensa que não tem jeito? Tem jeito sim. Porque eu escrevo uma nova história daqui para frente. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Esse é o poder da cruz, esse é o poder da graça, o poder da redenção. E é isso que Jesus veio fazer. Ao invés de nós pularmos com os dois pés nessa história e deixarmos esse amor nos batizar, nos inundar e nos transformar, nós ainda ficamos querendo merecer. E aí a gente fracassa. O nosso sucesso, querendo agradar a Deus com os nossos feitos, ele tem prazo de validade. Mas quando você se envolve com Deus, e se envolver, gente, é ter consciência da presença, se envolver é contemplar a Deus através da palavra, se envolver é estar num relacionamento com Ele, entendendo que você está aqui lavando a louça, Ele está, você está dirigindo o seu carro, Ele está, Ele está dentro, Ele está em você. E Jesus disse assim: olha, eu vou ter que ir, porque senão, vocês estão tristes porque eu morri, eu ressuscitei, mas vocês querem que eu fique mais? Não, mas eu não posso ficar mais, eu vou voltar, mas eu não posso ficar mais porque Ele precisa vir. E quando Ele vir, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Gente, testemunha é aquela que está envolvida no fato. Ela está ali, presenciando, vendo, sentindo, cheirando. Ela sabe do que ela está falando. Mas a gente muitas vezes tem vivido um evangelho que só repete como um papagaio o que escuta do outro. Não vem da nossa vivência, não vem da contemplação das escrituras, não vem da nossa vida de oração, vem terceirizado por aquilo que a gente recebe da nossa liderança. Os nossos líderes são maravilhosos, nos instruem, nos apacentam, nos consolam, nos exortam. É maravilhoso, Deus colocou esses príncipes e princesas de Deus na liderança da sua igreja, mas importa ao Senhor que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Hoje, gente, eu fico imaginando que se todos nós, se cada um de nós tivesse um relacionamento mais sólido com o Senhor, nem ia precisar de líder de louvor. Porque o simples fato da gente já ir congregando, sabe, cada um traz a sua chama, um vem com a sua chama cultivada todos os dias da semana, o outro vem com a sua chama cultivada todos os dias da semana, e cada um vem com a sua sede demais. Uau, ia ser um negócio extraordinário, não é? A gente está acostumado a viver um evangelho terceirizado. Não seja crente para mim, Helena, você me inspira. Seja crente para mim. Faça renúncia por mim, jejua por mim, ora por mim. A gente terceiriza, gente. Deus não tem neto. Eu falo isso para os meus filhos desde que eles são pequenos. Deus não tem neto. Busque ao Senhor.
Busque ao Senhor. Aproveita todo o ensino que vocês estão recebendo. Nós estamos semeando na vida de vocês. Nós estamos ensinando a vocês. Mas eu não vou pagar pelas escolhas equivocadas que vocês fizeram. Eu vou sofrer, eu vou chorar. Mas o lombo que vai doer é o seu. Enfia a sua cara na palavra. Já leu a Bíblia hoje? E os meus filhos, hoje, né, os que já estão se casando, falam assim, como é que é? Aí eles sentam na mesa e ficam rindo. Como é que é, Miguel? Deus não tem neto. Você, mas amém, funcionou, né? Vocês estão aí buscando a Deus. E eu creio no cumprimento dessa promessa em todos os meus 4 filhos, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer a vocês é, não viva na superfície. Não viva de um evangelho terceirizado. E deixa Deus transformar a sua história. Porque quando Deus vê a inclinação do coração, Ele olha para o coração de Tamar. E Ele vê que Tamar tinha tido sonegado o seu direito de ter uma descendência. Então ela toma uma atitude que a nossos olhos, mais uma vez eu volto a dizer, no nosso olhar cultural ocidental, o que ela fez foi errado. Mas a conclusão do próprio Judá é falar que ela era mais justa do que ele, porque ele sabia que ele tinha errado. Por isso Deus encobre o pecado de Tamar, porque ele viu no coração dela o seu sofrimento. A mesma coisa ele faz com Raabe. Quando Raabe fica aterrorizada porque Israel vai tomar Jericó, ela chama os espias, ela esconde os espias e ela fala, porque eu sei que há Deus em cima no céu e há Deus embaixo na terra. Gente, quando ela faz essa confissão, ela não sabia, mas ela estava salvando ela e toda a sua casa. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ela falou, eu sei que existe Deus no céu, em cima no céu, e Ele é Deus embaixo na terra. E eu peço que vocês livrem a minha família. Deus não levou em conta o passado dela, ou o título que ela ostentava. Ela era prostituta, quantos homens tinham passado pela cama dela. Isso não interessava a Deus. Ruth, a moabita. Os moabitas eram um povo inimigo de Israel. Mas Deus vê o coração daquela nora abnegada, que não deixa sozinha Noemi, e diz para ela aquela poesia bíblica, onde quer que tu fores, irei também, onde quer que morreres, também morrerei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E Betseba, o que ela orou no coraçãozinho dela? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas Deus contemplou a aflição daquele coração e disse, cordeirinha, eu vou te fazer mãe do rei mais influente de Israel antes do Messias. Não interessa o que você está passando até aqui, minha linda. Não interessa as acusações que o diabo tem colocado. Deus quer escrever uma nova história, mas eu tenho que te dizer, o que vai no seu coração? Interessa a Deus o clamor do coração, o reconhecimento. Vocês notaram nas mulheres que eu citei aqui, que todas elas proclamavam, todas elas criam, todas elas tiveram um coração inclinado a Deus. Será que o seu está inclinado a Deus? Ou será que você só está vivendo a vida na igreja? Nessa pandemia, muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja. Ai, mas aconteceu por causa da pandemia? Não. Não foi por causa da pandemia que aconteceu. A crise, ela só revela o que está dentro. Você só derrama. Quando sacode o copo, ele derrama o que está dentro. O que vem para fora é o que já está dentro. E eu quero deixar esse pensamento no seu coração. O que está dentro? Será que você tem buscado de Deus solução, estratégia? Deus, a minha história está toda destruída, mas eu sei que há Deus no céu e embaixo na terra. O Senhor mudou a história de Raabe, o Senhor mudou a história de Betseba, o Senhor mudou a história de Tamar, o Senhor mudou a história de Ruth. E eu estou aqui na fila, Senhor, o Senhor também pode mudar a minha história.
Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Muda a história da minha descendência. Me levanta, Senhor, para anunciar os teus feitos à próxima geração. Me levanta, Senhor, e faz dos meus equívocos ferramentas para a glória do Senhor. Feche os seus olhos. Oh Deus, contempla o nosso coração. Será que você pode espiar a sua própria história? Será que você pode olhar para trás e perceber as vezes que você falhou, fez escolhas equivocadas, as vezes que você voluntariamente, sabendo que estava desobedecendo a Deus, continuou desobedecendo a Deus? Eu não estou com essa palavra para trazer acusação, mas uma oportunidade para você se arrepender hoje. E para chamar Deus para mudar a sua história a partir de hoje. E levantar, através de você, uma geração curada, uma geração transformada. Te levantar como profeta sobre a sua descendência, intercessora para a sua família. Não menospreze o poder da oração. Não menospreze. Eu tenho aprendido com a Camila Barros, né, que não tem lixão no céu. As orações chegam até lá, o Senhor está ouvindo. No tempo apropriado, Ele vai se manifestar, porque Ele é bom. E até quando Ele não nos diz não, Ele continua sendo bom. Mas eu quero dizer a você, é tempo de arrependimento, é tempo de você olhar para a sua trajetória até aqui e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça uma coisa nova. Eu não quero andar na mornidão, eu não quero viver na apatia, ou eu não quero ficar culpando a minha origem, a minha família. Eu não sou filha de Deus. Eu sou uma filha mais ou menos de Deus, porque meu pai é alcoólatra. O pai da fulana é profeta, é pastor. Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Deus não se impressiona com os nossos títulos, com as nossas posições, com a nossa conta no banco. Deus não se impressiona com isso. Deus quer fazer uma nova história a partir de você, e quer fazer de você uma profeta no dia a dia, nas coisas simples da vida. Te levantar na sua casa, te levantar na sua vizinhança, no seu trabalho, na universidade onde você estuda. Te levantar como uma profeta da vida, propagando a luz e a chama do Senhor em lugar dessas trevas. Nós não sabemos o que temos pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz que os dias seriam maus, que o amor se esfriaria de quase todos. Então que você seja a chama resistente no meio da frieza. Que você se levante como uma mulher para interceder pela sua nação, pelos seus filhos. Que você faça a diferença de joelhos dobrados. Levanta, mulher. Para de viver sob intimidação e mentira e sofisma do inferno. Porque Deus usa quem Ele quer usar, e é na nossa fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa. Não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Não é apenas para nos servir, mas é para transbordar como o reino de Deus. E por onde a gente passar, tudo brilha. Onde você passa, a chama fica plantada. Onde você passa, chega calor, chega vida. É isso que Deus quer te fazer. Mas Ele tem que quebrar o sofisma na sua mente, que te intimida, que te paralisa. E você fica: vida, céus, azar. Eu fui tão moída, eu fui tão desprezada, eu fui tão pisada. Jesus também foi. Ele sabe o que você sente, Ele se identifica com a sua dor. Mas creia, foi porque Ele foi moído que nós recebemos vida, e Ele recebeu o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Não tema a humilhação. Não tema o sofrimento. Não tema o esvaziamento. Se esvazie e deixa Deus te encher. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.